Vamos para o laudo de constatação prévia. Quando a gente fala em laudo, né, de constatação prévia, o que isso quer dizer? Bom, uma série de coisas, uma série de itens muito importantes, e um deles, talvez o mais importante, é a compreensão de que o laudo de constatação prévia ele não vai significar a possibilidade de o juiz deferir ou negar a recuperação por pontos que não sejam relacionados à constatação de uma fraude na construção de documentos para conseguir os benefícios da recuperação, entre outros fatores que podem realmente macular esse processo. Então, o juiz ele não vai pedir para que alguém analise fatores que envolvam os créditos e débitos e digam se realmente a empresa subjetivamente deve ou não ter os benefícios. Não é isso. Até porque um determinado empresário ele precisa cumprir requisitos objetivamente considerados na Lei 11.101, lá no artigo 48. Então, se os requisitos do artigo 48 estiverem em ordem, o laudo de constatação prévia não significará a possibilidade de indeferimento do processamento da recuperação. Mas, a título de exemplo, se os documentos que são aí pertinentes à análise dos requisitos foram fraudados, não estão ali demonstrando a verdade, bom, aí nós estamos falando de influência nos próprios requisitos objetivamente considerados. E isso realmente vai fazer reflexo no deferimento ou não da recuperação de empresas, né? No deferimento do processamento da recuperação de empresas, que sabemos, é pré-requisito. Sem deferir o processamento, depois a gente não tem como, né, chegar até a fase em que se vai falar de recuperação ou não. Esse laudo, né, de constatação prévia, previsto aí na Lei 11.101 de 2005, por intermédio de alterações presentes na Lei 14.112, da Lei 14.112 aí, né, de 2020, né, do finalzinho aí de 2020, o laudo de constatação prévia ele é realmente um instituto novo. E esse instituto ele tem que ser considerado, ele é bastante importante. E num primeiro momento, ele já significava maneira e formas de atuação de determinados juízes. Sim, alguns juízes já usavam esse laudo de constatação prévia. É claro que se utilizavam daquilo que o processo civil oferecia como ferramental. Então, o juiz ele tem à sua disposição a possibilidade de inspeção judicial. Nossa, professor, então já teve casos em que o juiz fez uma inspeção judicial de uma determinada empresa? Sim, eu tenho notícia desses casos. Situações em que o juiz ele tinha presunções e indícios do cometimento de fraudes. E nesse caso, nada mais correto, né, do que verificar se realmente é disso que se está falando. Ou seja, tirar, né, a prova dos 9, porque é fator probatório em favor do juízo. A ideia da recuperação de empresas não é prestigiar um determinado empresário que está querendo um parcelamento de suas dívidas sem que ele esteja em crise para ele ter mais fôlego para o futuro. Não é oferecer instrumentos para quem tem as chamadas expertises do mal, que muito se diz que é coisa do brasileiro. Eu costumo negar. Eu acredito que não. Eu acredito que é coisa do ser humano. Né? O brasileiro é também capaz disso, tá? E aí vem o laudo de constatação prévia. Eu vou aqui girar a nossa telinha, né? Para a gente fazer aí uma análise. Veja lá. Então, após a distribuição do pedido de recuperação, poderá o juiz, quando reputar necessário, nomear um profissional de sua confiança, com capacidade técnica e idoneidade, promovendo a constatação exclusivamente das reais condições de funcionamento da requerente
né, e da regularidade e completude da documentação apresentada. Então veja você, né? A ideia aqui é realmente aí a esse determinado, né, empresário, sociedade empresária, não permitir, né, a hipótese, a possibilidade, né, de traçar, né, determinadas rotas para fraude. E o juiz não vai prestigiar isso, já que ele tem, inclusive agora, à sua disposição, né, ferramentas bem importantes sobre essa questão. Então, a Lei 11.101 traz, né, o famoso, famigerado, aí chamado assim, laudo de constatação prévia, onde o juiz ele não precisará da inspeção em nome próprio. Né? O que o juiz poderá fazer é realmente apresentar um profissional para isso. Né? Muito se perguntou para mim o seguinte: professor, quer dizer que, então quem vai fazer isso é o próprio administrador judicial? O administrador judicial ele poderá ser este profissional da confiança do juiz? Olha, se ele tem requisitos para tal, ele poderá sim. Tá? Não há nenhum óbice ao trabalho, né, ser desenvolvido pelo próprio administrador judicial. Então pode, professor? Pode sim. Não há óbice. Né? O administrador ele é um sujeito escolhido aí da confiança do juiz, entre, de preferência, um administrador, um contador, um advogado, um economista. Preferentemente, se o juiz desejar uma outra pessoa, nenhum problema. O mais importante na figura do administrador é realmente que ele goze da confiança do juízo. Tá? Não é diferente o que acontece com o laudo de constatação prévia. Então, se antes até, né, do despacho, deferimento, do processamento da recuperação, situação em que ele ainda não nomeou determinada figura, né, como administrador judicial, se o juiz entender por bem pedir para que essa mesma pessoa monte o laudo de constatação prévia, não há óbice legal. Tá? Bom, o que é necessário fazer é apenas tomar alguns cuidados. Né? Então, a primeira coisa que a gente já começa a pensar é: e aí, a parte poderá se envolver nesse processo? Né? O próprio sujeito aí que integra, né, a recuperação, a empresa recuperanda, poderá contestar algo sobre esse laudo de constatação e aí por diante? A gente vai começar a conversar isso em sequência. Veja aqui. Primeiro, né, vamos falar aí um pouquinho, né, sobre qual é o funcionamento, né, disso. E veja, a ideia é apenas constatar a regularidade e a completude da documentação apresentada. Regularidade é aquela coisa, né? A documentação, ela está apontando realmente a realidade ou a documentação é fraudulenta? Né? Ela é criada, né, em escritórios, que eu não vou falar o nome em específico aqui, mas em escritórios diversos, onde pessoas de caráter duvidoso, né, criam, né, esses cenários aí, né, para vender serviços baratos que no final das contas saem caro, né, ou realmente aquilo está apontando para a verdade. Essa é a ideia, nenhuma outra, tá? Então a remuneração, aqui já no parágrafo 1º, né, é arbitrada, que vai considerar, né, o desenvolvimento, a complexidade ali do trabalho. Então haverá um arbitramento, né, dos valores que receberá este determinado profissional. Mas a pergunta que fica, né, que talvez seja a mais importante de todas, é em relação ao procedimento. Né? Então o juiz ele deve conceder um prazo de 5 dias para que esse profissional nomeado, então logo ele assine, né, a nomeação, 5 dias para que ele apresente aí um laudo de constatação, né, dizendo aí quais são as condições que ele ali percebeu. Esse prazo aí, ele pode ser aumentado e tal, professor. Bom, esse prazo ele é considerado realmente um prazo dilatório, né? Tá claro isso. É um prazo que ele pode ser aumentado, ele provavelmente vai passar por isso,
né? Pode ser outro que não esses 5 dias, de preferência esse, porque a gente está falando realmente em situações de ordem urgente. Se a empresa está apresentando uma crise, ela precisa realmente disso, e não dá para o juiz presumir que a todo momento o empresário esteja em posição de fraude, até porque nós sabemos que situações de fraude, elas devem ser comprovadas e não presumidas. Isso é princípio geral de direito. Então, seria aí, né, adequado, né, ao juízo, seria adequado de modo nenhum ao Poder Judiciário apresentar-se desse modo, né? Ou seja, vamos considerar que toda empresa é fraudadora. Não, o juízo precisa analisar, né, que tais situações elas são realmente de urgência. A princípio, não, se trata de uma fraude que eu percebi, tá, então é isso que o laudo de constatação prévia vai analisar. Eu não posso presumir essa fraude antes do laudo de constatação prévia devidamente apresentado. Perceba você, então, né, que haverá, né, o arbitramento dos valores desse determinado profissional. A apresentação será um prazo de 5 dias. É possível que o prazo ele se dilate, é possível que ele se estenda, mas de preferência que isso não aconteça, justamente porque nós estamos falando numa situação de crise que pode se agravar para aquele determinado empresário e para aquela determinada sociedade empresária. Tá? E aí a gente vai se afastar de toda a principiologia, né, e de tudo aquilo que é, né, os fatores, de todos aqueles que são os fatores de maior importância aqui no Instituto Legal aí da Recuperação de Empresas e da Falência. Bom, e aí a parte contrária, como é que fica nisso? A parte contrária vai apresentar a sua defesa, como é que vai acontecer? Ou a parte contrária vai poder lidar com isso de uma maneira mais próxima? Bom, em primeiro momento, a gente já faz a leitura aqui, está na tela para você, do parágrafo 2º, né, que mostra os 5 dias, e o parágrafo 3º, em que eu destaquei também. Veja, a constatação será determinada sem que seja ouvida a outra parte, sem apresentação de quesitos. Então, aqui, nós não estamos falando, quando eu destaco essa parte aqui, né, da não apresentação de quesitos, é para deixar bem claro que nós não estamos aqui, né, de modo algum, falando em perícia com a apresentação de laudo de assistente técnico. Não é isso. Senão, do contrário, realmente estaremos diante de um tipo de prova que é presente no Código de Processo Civil que poderia ter sido indicado pelo legislador. E não foi o caso. Aqui a situação é outra. O formato é o da inspeção judicial, muito embora saibamos que uma outra pessoa é que fará, né, a tal da constatação prévia em nome do juízo. Nenhum problema também quanto a isso, porque nós não precisamos classificar tudo que se apresenta numa nova legislação dentro daquilo que já existe classificado no cenário de direito processual. Não é isso. Nós temos um cenário novo, uma nova situação, um novo instituto. Então, sem ouvida da parte contrária, também não quer dizer com afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, tá? Porque aqui nós não estamos falando na ausência de possibilidade de defesa ou coisa do tipo. Estamos falando apenas em como será o procedimento para que o juiz analise se aqueles requisitos que são considerados por lei estão ou não de acordo. Então, é uma prova do juízo. E aí o devedor ele é intimado do resultado da constatação, de forma concomitante à sua intimação. Quando eu falo que não há afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, eu estou principalmente deixando claro que as razões elas serão devidamente publicadas, justamente para que se visualize se aquele determinado profissional ele ficou naquilo que era a sua competência, as condições apresentadas pela lei, que era para verificar as reais condições de funcionamento e os requisitos ali para o processamento, para o deferimento do processamento da recuperação, ou se ele extrapolou o que a lei
determinou. Tá? Então, tudo será apresentado com base em razões e, logicamente, haverá aí a intimação do resultado da constatação prévia, trazendo hipótese de impugnação. Né? Quando a gente fala em princípio da ampla defesa e contraditório, nós estamos falando principalmente em eleger previamente determinados instrumentos em favor daquele que pode sofrer por uma determinada injustiça e não ter uma ferramenta à sua disposição para poder ali entregar, né, todas as suas razões. Então veja aqui, ó, parágrafo 4º. O devedor será intimado do resultado da constatação concomitantemente à sua intimação da decisão que deferir ou indeferir o processamento da recuperação judicial ou que determinar a emenda da petição inicial e poderá impugná-la mediante a interposição de recurso cabível. Professor, mas é um mero despacho, né? Não é um mero despacho. Na verdade, o despacho que defere ou não o processamento da recuperação, né, de empresas, né, ele pode entregar determinada gravidade e prejuízo a determinada parte. E aí ele leva status de decisão interlocutória para poder, eventualmente, amanhã, né, sofrer ou ser aí, né, motivo de análise em vista da interposição de recurso de agravo de instrumento. Tá bom? Muito bem. Então, no parágrafo 4º aqui, a intimação, né, do resultado direto da constatação. E aí o que se pergunta para mim é isso, né? A afronta da ampla defesa e do contraditório não estaria na intimação do resultado da constatação prévia, sem o direito de defesa da parte contrária? Não. Por quê? Nós estamos falando em parte contrária? Não. Nós estamos falando em conflito? Em absoluto, não. Nós estamos falando em um determinado sujeito, empresário, que fez um pedido de recuperação e que a lei determina que esse pedido ele seja comprovado e analisado com base em requisitos. O juízo tem à sua disposição a inspeção de tais requisitos. E só. E ele não vai extrapolar o conteúdo da inspeção para verificar se os documentos estão regulares. A lei já não confere essa possibilidade justamente para que nós não tenhamos essa tal afronta na ampla defesa do contraditório e você vai verificar pela leitura. Né? E a análise, então veja aqui, ó, do parágrafo que vem. Então aqui o parágrafo 6º. Então veja aqui, ó, caso a constatação prévia detecte indícios contundentes de utilização fraudulenta da ação de recuperação, o juiz pode indeferir a petição, claro. Estamos falando de fraude. Sem prejuízo de oficiar ao MP, ao Ministério Público, para a tomada de providências criminais eventualmente cabíveis. O laudo de constatação, né, ele pode, inclusive, já ser também, né, matéria para análise de competência, veja o parágrafo 7º. Caso a constatação demonstre que o principal estabelecimento do devedor não se situa na área de competência, o juiz já determina a remessa dos autos ao juízo competente. E aí, ó, veja você que neste laudo de constatação prévia, o juiz não pode indeferir o processamento da recuperação de empresas pura e meramente com base em condições. Se X, Y ou CZ. É só para análise dos documentos. Só verificação dos documentos. Tá? Então, lógico. Percebeu que tem uma situação de fraude. E aí, está muito claro, né, que esse laudo de constatação prévia é para essa análise. E se a gente for realmente mexer na ferida, eu vou falar que determinados escritórios de aspas profissionais, eu não estou falando necessariamente de advocacia, contador, mas de diversos desses. E alguns escritórios aqui não existia nenhum contador, nenhum advogado, nem administrador ali presente, mas somente algum tipo de picareta. Eles existiam justamente para ficar anunciando em jornais e meios de comunicação da internet e até o WhatsApp, vendendo um serviço de recuperação de empresas
né, fazendo aquelas colocações, né, que todo picareta faz, né? Então, dizendo, olha, você poderá ter a recuperação em seu nome, nós fornecemos todos os documentos de que você precisa. Como assim? Como é que você consegue vender para um determinado empresário, trazendo, garantindo certeza de que a recuperação de empresa será deferida, porque ele tem todo paramental, todos os documentos que demonstram ao juízo os requisitos presentes na Lei 11.101 de 2005. Parte desses documentos, provavelmente, serão fraudados. Uma coisa muito diferente é aquela em que um determinado empresário, percebendo uma determinada crise, busca a consulta de um profissional, né, da advocacia para saber se realmente é caso de recuperação, entendendo os riscos. Uma coisa muito importante, que eu gosto muito de lembrar aos empresários, sociedades empresárias, é que quando se pede a recuperação de empresas em juízo, você apresenta basicamente todos os documentos da sua empresa nesse mesmo juízo. E aí, apresenta todos os documentos fiscais, livros empresariais, relação de credores, relação de empregados. Poucos sabem os empresários e sociedades empresárias, que às vezes contratam serviços escusos, né, para a recuperação de empresas, que ali ele está se colocando numa condição de vulnerabilidade. Porque amanhã esses documentos poderão ser utilizados, já que estão ali públicos em um processo, para fundamentar um pedido de falência, com base no artigo 94, inciso 3, da Lei 11.101 de 2005. Tá bom? Muito bem. Então, aqui, após o laudo, né, de constatação prévia, né, o que o juiz poderá fazer em favor daquele determinado empresário é o tal, né, despacho deferitório do processamento da recuperação de empresas. E aí, veja lá, né? O despacho deferitório do processamento é bem interessante, porque eu nunca vi um despacho, né? Um despacho que contenha elementos tão complexos quanto esse. Geralmente, tais elementos, né, constantes deste artigo 52, parágrafo 2º, constantes desse despacho, são elementos que se apresentam em decisões muito mais complexas, né? Até em sentenças aí por diante. Então, esse despacho aqui ele é todo diferente. Aliás, ele está dizendo, ele está deixando claro que um determinado empresário, se ele for favorável, né, que um determinado empresário ou sociedade empresária tem os requisitos todos para que a recuperação seja deferida em seu favor. Então, ele é diferente mesmo. Veja aqui, ó. Então, o juiz ordenará a expedição de edital para publicação no órgão oficial, que contará 1. Resumo do pedido do devedor e da decisão que defere o processamento da recuperação judicial. Então, um resumo aqui, né, no material que será publicado por edital no órgão oficial, Diário Oficial do Estado. Né? Relação dos credores, em que se discrimina, inclusive, o valor atualizado e a classificação de cada crédito. Então, nesse despacho deferitório do processamento da recuperação, o juiz já vai fazer ali a publicação de uma relação nominal de credores. Advertência acerca dos prazos, né, para habilitação dos créditos. A partir do momento que o edital ele é devidamente publicado, abre um prazo, e aí a explicitação é a advertência desse prazo pelo juiz, e não a determinação, né? O prazo para habilitação de créditos já está definido na lei, no parágrafo 1º do artigo 7º da lei 11.101 de 2005, prazo de 15 dias. Tá? Então, resumo do pedido do devedor, decisão deferitória do processamento da recuperação, relação de credores com o valor de cada um dos créditos lá, né? Então, esse crédito aqui é quirografário,
valor de 2.000, proveniente, né, do contrato de compra e venda de imóveis. Este outro crédito, ele é um crédito de garantia real, presente aqui em vista de uma hipoteca, com o banco tal. Então, tudo isso vai ser colocado nesse despacho aí, né? Então, ele é um despachão mesmo, né? É um baita despacho. E o prazo aí para habilitar créditos de 15 dias ali, advertido. Deferindo o processamento da recuperação, o juiz pode, a qualquer tempo, requerer a convocação de uma AGC, aliás, de uma Assembleia Geral, né, para constituir o Comitê de Credores. Lembrando que o Comitê de Credores ele é um órgão facultativo na recuperação de empresas e falências, e que geralmente ele é constituído para recuperações de empresa com quantias mais vultosas, recuperações de empresas de grandes empresários e sociedades empresárias, já que isso pode realmente tornar todo o processo mais complexo e também pode tornar todo o processo de recuperação mais caro. Tá? Então aqui nós temos aí o Comitê de Credores como um órgão facultativo e não presente em todas as recuperações de empresas. Tá? Bem importante considerar isso. Continuando aqui na tela. Muito bem, no caso do inciso 3, caberá ao devedor comunicar a suspensão dos juízos competentes. Por que isso? Como é que funciona essa coisa aí, né, de suspensão dos juízos competentes? Que é o seguinte. Existe um prazo do deferimento do processamento da recuperação para a suspensão das ações e execuções existentes contra a empresa recuperanda, contra o empresário, sociedade empresária em recuperação. Esse prazo leva o apelido, né, porque é considerado em vista dos padrões onde ele se inicia lá no direito norte-americano, e aí vai. É o chamado stay period. Bem, esse período de suspensão aí, que é de 180 dias. Então, cabe ao devedor, cabe à empresa recuperanda, a comunicação da suspensão aí aos juízes competentes. Né? Então, é preciso comunicar aos juízos, o advogado aí da empresa recuperanda deve fazer uma petição, entregando, né, as petições, né, entregando a cada um dos juízos para que, é claro, as providências sejam tomadas, já que as ações e as execuções elas são consideradas suspensas a partir de então, e os seus atos não prosseguem. E aí até é importante considerar, todas as ações são suspensas? Não. Não, nem todas as ações são suspensas. Né? As ações trabalhistas, elas prosseguem o seu processo trabalhista normalmente. Depois da liquidação do crédito do trabalhador, lá na Justiça do Trabalho, então isso quer dizer que já houve o ajuizamento da ação, já houve defesa, audiência e já houve a decisão. E depois da decisão também já houve aquele cálculo, que é a chamada sentença de liquidação. Aí depois disso, os créditos trabalhistas são devidamente habilitados no juízo da falência. Professor, o que acontece aí com os créditos fiscais? Os créditos fiscais, eles seguem normalmente no juízo de origem. Então, eles também não sofrem da suspensão presente aí de 180 dias. Assim como acontece também na falência, né, professor? Exato. As demandas ilíquidas, por exemplo, uma ação de reparação de danos que integre lá um dano moral. Então, tem que liquidar primeiro para depois vir aqui para o processo da recuperação ou da falência, para o juízo da recuperação ou da falência. Parágrafo 4º é bem importante, né, para quaisquer que sejam os concursos de carreiras jurídicas. Então, aqui visualize você. O devedor não poderá desistir do pedido de recuperação após o deferimento do seu processamento. Esse destaque que eu coloquei aqui, ele aparece muito nas provas. Então, o devedor não poderá desistir do pedido de recuperação judicial
após o deferimento do seu processamento, salvo se obtiver a aprovação da desistência na AGC, na Assembleia Geral de Credores. Então, se ele conseguir a desistência lá na AGC, né, lá na Assembleia Geral de Credores, aí tudo bem. Muda tudo. O artigo 6º da Lei 11.101 de 2005, ele traz, né, algumas particularidades nesse sentido e nos ajuda. Veja você aí o artigo 6º, né, da Lei 11.101 de 2005. A decretação da falência ou deferimento do processamento da recuperação implica suspensão do curso da prescrição. E aí não estou falando aqui, tá? A prescrição em relação ao direito de ajuizar a ação. Mas eu estou falando aqui da prescrição da própria obrigação do devedor. Depois, quando chega o inciso 2, aí sim, a suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor. Inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário. Relativas a créditos ou, né, obrigações sujeitas à recuperação judicial ou à falência. Proibição de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão ou qualquer constrição, seja judicial ou extra, sobre bens do devedor, oriundas de demandas judiciais ou extra cujos créditos sujeitam-se à recuperação ou à falência. E a gente tem um parágrafo 7º-A e um parágrafo 7º-B que faz algumas lembranças a esse respeito. Então, haverá suspensão de curso da prescrição? Sim. Suspensão de execução, ajuizada contra o devedor? Também. E a proibição de forma de retenção? 7º, letra A. Então, aqui, o disposto nos incisos 1, 2 e 3, né? Então, aquela suspensão da obrigação, suspensão da execução, não se aplica aos créditos referidos nos parágrafos 3º e 4º do artigo 49. Lembra? Eu imagino que sim, você lembra. Daqueles determinados créditos, a gente conversou, que contenham cláusulas de irrevogabilidade ou irretratabilidade, como é o caso de uma compra e venda com reserva de domínio, é um caso como esse. Tá? Então, este é uma das situações, é um dos casos. Parágrafo 7º, letra B, disposto nos incisos 1, 2 e 3, não se aplica às execuções fiscais. Bom, que a gente já tinha percebido, já tinha conversado com vocês, inclusive, um pouquinho antes, né? Admitida a competência do juízo da recuperação para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital, essenciais à manutenção da atividade empresarial, até o encerramento da recuperação. Eu dei para você o exemplo da moto, né, a empresa que faz entregas de documentos e se utiliza lá dos motociclistas. Então aqui, né, indicando aí para você, ó, o disposto aí, né, nos incisos aí, né, 1, 2 e 3, não se aplicando aos créditos, né, referidos aí, né, nos parágrafos 3º e 4º, né, do artigo 49, tudo bem? E aí, em sequência, né, havia dito aí sobre os atos de constrição, que não devem recair sobre bens essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação. Até porque, né, acho que o exemplo da moto realmente é muito bom, justamente porque deixa claro, uma empresa lá em que se utiliza de motociclistas para fazer entrega de determinados documentos. Então, usa aquelas motos com os baúzinhos e vai entregar os documentos pela cidade toda. Se a constrição recai em vista daquela moto, de maneira que ela não pode mais ser utilizada, bom, isso influencia negativamente e afasta a possibilidade de soerguimento daquele determinado empresário. Até porque é exatamente aquela moto ou aquelas motos que vão fazer com que a atividade
possa seguir, possa prosseguir. Então, é considerado, naquele caso, um bem essencial a manutenção da atividade empresarial. Não é diferente no caso aí de um determinado empresário rural que se utilize lá de tratores e determinados equipamentos rurais agrícolas e que, sem eles, a produção não vai ter o escoamento necessário, né, que leve em conta os clientes que já possui, que já tem. E aí a atividade empresarial ela pode até não esgotar, mas ela vai diminuir. Se ela diminuir, ele não tem o cumprimento das obrigações que já assumiu no passado e, logicamente, não há como falar em soerguimento da empresa, em recuperação de fato. Tá? Em relação ainda, né, à suspensão das ações, vale aí considerar o artigo 6º, eu vou colocar ele na tela cheia aí para você, né, parágrafo 1º. Então, terá prosseguimento no juízo, né, no qual você estiver processando a ação que demandar uma quantia líquida, as ações de natureza trabalhista. Lembrando, né, que o juiz trabalhista ele pode fazer o pedido também da reserva de uma determinada importância. Por quê? Porque quando se ajuiza a ação trabalhista, o sujeito lá empregado, ele pede aviso prévio, férias, 13º, horas extras que não foram computadas, e aí vai. O juízo, após ali uma audiência, ele já tem a defesa, já tem a contestação do empresário, de repente não houve acordo, ele vai ter que julgar. E aí ele já sabe se haverá ou não a condenação, se algum valor haverá aí como condenação, talvez não o valor total. O juiz ele já pode, aqui na mente dele, trabalhar uma ideia, né, do crédito que ele acredita existir em favor do empregado e pedir a reserva da importância para o juízo da falência. O STF, inclusive, já considerou, isso em 2010, que o juiz trabalhista pede, o juiz da falência define. Por quê? Porque vai começar a aparecer, a surgir pedido de reserva da importância em ações trabalhistas de diversas varas de juízos. E aí, o juiz da falência, juntamente ali com o auxílio do administrador, ele pode considerar uma parte para o processo número tal, que tramita perante a primeira vara da capital, o processo número tal, que tramita perante a vara da cidade X, determinando ali, né, uma espécie já de consideração paritária para todos esses trabalhadores. Se o juiz ele já aceita a reserva de importância, o juiz da falência, né, aceita a reserva de importância de todos os pedidos de juízes, os juízes que pediram primeiro, eles terão em favor, né, das pessoas que estão aí tendo as suas ações tramitando sobre os seus juízos, terão ali uma vantagem, diria, né? As pessoas terão essa vantagem, né? Os trabalhadores. E não é para acontecer desse modo. Um dos princípios da falência e da recuperação é o princípio da par condicio creditorum, que é a condição de tratamento paritário das diversas partes presentes no processo. Tá? Então, isso é bem importante considerar. Beleza. E aí, o juiz competente para as ações referidas nos parágrafos 1º e 2º reserva, né? Determina a reserva da importância, né, que estimar devida na recuperação e na falência, incluindo o crédito ali na classe própria. Bom, isso é possível. E acontece de fato. Item bem importante. Despacho deferitório do processamento da recuperação, que vem tão logo, né, a constatação prévia, ele vai considerar o stay period, o prazo de 180 dias, que pode, medida excepcional, vale dizer, e aí também
medida que é pertinente a essas novas alterações que a Lei 14.112 produziu para a Lei 11.101, ele pode ser renovado. Então, aqui o parágrafo 4º, na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos 1, 2 e 3 do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 dias, contado do deferimento do processamento da recuperação. Prorrogável, eu destaquei, ó. Isso aqui é a parte nova, porque o stay period já existia. Prorrogável por igual período, uma única vez, o que para mim também não faz sentido. Em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso. Olha, numa boa, o tempo de demora do processo da recuperação de empresas, que leva em conta o número de empresas em crise e a administração judiciária que não dá conta. Ele já é tão grande que provavelmente, muito raramente, o juízo vai considerar, né, a renovação desses 180 dias em mais 180 dias. Muito raramente o juiz vai considerar isso. Mas acho que para você, está aí prestando os concursos públicos, né, estudando, aqui neste primeiro momento vale considerar que é possível, né, para fazer a prova. Tá? Então essa é a consideração de maior importância. Muito bem. O despacho deferitório do processamento da recuperação, ele traz, né, a suspensão das execuções, a suspensão da prescrição das obrigações e até, né, faz aí efeitos com relação aí à retenção dos bens ali. Tá bom? Vem os 180 dias de suspensão, vem o stay period. E não para por aí. A recuperação, o despacho deferitório do processamento não para por aí, até porque, né, eu trabalhei com você o tempo todo que a recuperação de empresas aqui ela tem duas fases. E a primeira fase é só para que o juiz diga se é possível ou não o processamento da recuperação. E quando o juiz ele defere, né, o processamento da recuperação, já abre automaticamente um prazo de 60 dias para a apresentação do plano. E aí eu posso dizer o seguinte: com o despacho deferitório do processamento da recuperação e a abertura do prazo para a apresentação do plano, a gente tem a abertura também de uma segunda fase, de uma nova fase nesse processo, que é a fase em que se tem a entrega do plano de recuperação e depois, em sequência, a deliberação do plano. Tá? Então é isso. Né? Neste primeiro momento aqui, ó, a gente tem, né, o start, o início da segunda fase processual, da segunda fase da recuperação, com o despacho que defere o processamento da recuperação, entregando aí, né, prazo para apresentação do plano, conforme o 53 que se apresenta na tela para você. Então veja aí. Ó. O plano de recuperação ele será apresentado pelo devedor em juízo no improrrogável prazo de 60 dias da publicação da decisão que deferir o processamento da recuperação, sob pena de convalação e falência. Então, o plano de recuperação será apresentado pelo devedor em juízo no prazo improrrogável de 60 dias da publicação da decisão que deferir o processamento, sob pena de convalação e falência, para conter 1. Descrição pormenorizada dos meios de recuperação a se empregar, e aí o artigo 50 da lei oferece aí, né, os meios, né, entrega aí os meios de recuperação. Demonstração da viabilidade econômica, lembrando, tá, laudo de constatação prévia não pode analisar a viabilidade ou não econômica. Laudo de constatação é só para análise dos documentos. 3.
Laudo econômico financeiro é outra coisa, é outro laudo, né? Laudo econômico financeiro e de avaliação dos bens e ativos do devedor. Subscrito por um profissional legalmente habilitado ou por uma empresa especializada. Parágrafo único. O juiz ordenará a publicação de edital contendo aviso aos credores sobre o recebimento do plano. E aí o prazo para objeções. Observado o 55. E o que o 55 ele tem? O que o 55 tem para nós? O que ele nos oferece? O 55 da Lei 11.101 de 2005, ele vai dizer o seguinte, que se apresentado o plano não existir, não sobrevier, nenhum tipo de objeção, se nenhum credor oferecer objeção, o plano está ordinariamente aprovado. Tá? Verdade é agora que essa segunda fase do processo de recuperação, ele enseja a montagem de uma recuperação de empresas, a montagem de um plano de recuperação de empresas com os meios a serem empregados e que estão previstos no artigo 50 da Lei 11.101 de 2005. E aí, toda a análise, né, deliberatória do plano na Assembleia Geral de Credores, caso haja algum tipo de objeção. E geralmente tem. Geralmente existe sempre alguma pessoa falando, olha, esse prazo aqui do plano de recuperação está muito elevado, e aí por diante. Feito lá a objeção, o plano tem que seguir para a maior dificuldade de aprovação, que é a Assembleia Geral de Credores, já que o juiz ele vai fazer primeiramente o controle de legalidade, ele vai verificar se está tudo em ordem. Quem vai decidir mesmo se a recuperação vai seguir ou não é a AGC, é a Assembleia Geral de Credores.